No vídeo de hoje, a nossa missão é atravessar um dos maiores países da Europa em apenas 4 dias de motorhome. São mais de 1.200 quilômetros de estrada cruzando a França de ponta a ponta para chegar até a Espanha. Sem pagar pedágio, sem roteiro pronto, passando por cidades incríveis que ninguém nunca ouviu falar e mostrando a nossa vida real na estrada. Como que a gente faz para encontrar os melhores lugares para dormir, custos, rotinas dentro de 3 metros quadrados e, claro, os perrengues que acontecem no meio do caminho e como é que a gente lida com eles. Olha. Para! E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos na França, aqui com a nossa casinha, com a missão de fazer o quê, Brunete? Andar pela França. Chegar em Barcelona. A nossa meta é sair daqui, a gente vai cruzar a França inteira, a gente tá bem pertinho da Itália. Vamos cruzar todo em Barcelona, fica bem pertinho da fronteira de cá também da França, então ó. Ou seja, a gente vai aí passar pelos vilarejos, pelo rolê de como a gente vive a nossa vida aqui no motorhome, como que a gente faz para sobreviver na França porque as coisas são caras, enfim. Vamos viver a nossa vida, começando por um lugarzinho que eu vou contar pra vocês. Brunão, vamos mostrar a vista que a gente conseguiu aqui. É só uma paradinha de almoço, que ó, a França, vou falar pra vocês. Começou entregando. Estamos com o nosso ninho de amor montado aqui, então pra vocês que não conhecem, né, chegou agora. Aqui é a nossa sala do motorhome, mas quando a gente tá dormindo, vira a nossa cama de casal gigantesca. Então hoje, como tá friozinho e tal, a gente resolveu parar aqui, vamos comer uma sopinha do Brunão. E olha, gente, a vista que eu encontrei pro nosso almocinho. Tudo bem que não tá sol e tal, mas mesmo assim, olha que coisa mais linda. E o que vai sair aí, Brunete? Pra nós? Não, a sopa já tava pronta, então eu só tô... Dando uma requentada e turbinada. Eu adicionei mais cenoura, o caldo é feito de cenoura e batata, mas ontem eu comi bastante, a Thaís comeu mais que eu, então acabou o caldo. Então eu dei uma rendida com mais cenoura. E é isso, tá quase pronto, só tô deixando ele dar uma engrossadinha. Tava quente, filho? Olha lá. Ó, essa daqui então essa sopinha. Mas não é uma sopinha qualquer. Essa sopa, eu sempre falo assim, Bruno, faz uma sopinha de pai hoje. Cara, é sério, vocês não estão entendendo. Tem um segredo dessa sopa, Bruno, que você quer contar pra galera? Ah, isso é lindo, perfeito. Não, tô falando sério, é uma dica pra fazer, porque fica surreal essa sopa. Sopra antes de comer, isso é essencial. Não, eu dou uma fritadinha no frango com cebola, alho e tal, tempero padrão brasileiro. E depois que o frango já tá meio bonito, bem dourado assim, até se queimou um pouquinho assim, não tem problema. Ele fica um pouco mais do que marrom, né? Aí eu coloco as cenouras, batata, tudo. E deixo cozinhando. Se tiver panela de pressão vai ser mais rápido, mas dá na mesma. Então eu deixo cozinhando até chegar um ponto. Aí vai a gosto, né? Você vai adicionar sazon, algum outro verdura e tal. Aí vai a critério, vai a criatividade do povo. Mas é só isso. Ó. Hoje é um dia de preguiça extrema nessa casa, então eu não vou desmontar a cama, vou deixar assim mesmo. Vou só fazer nossos procedimentos de segurança aqui. Segurança, por que eu digo isso? Porque se eu não fecho as coisas direito, começa a cair tudo. As coitadas dessas gavetas aqui, elas já levaram vários tombos na vida, por isso que elas estão meio arregaçadas assim, tá vendo? Então a gente tem que fechar todas as gavetas, às vezes as janelas de trás estão fechadas e tal. Você não tem nada pra cair, né? Porque enquanto você dirige, tudo se movimenta, aquela loucura. Vou deixar pra lavar a louça no nosso próximo ponto, porque aqui, apesar de ser um lugar bonito, a gente tá meio numa ladeira, assim, sabe? Então é péssimo com questão de equilíbrio não da água, né? Vocês entenderam? Como que é o nome disso? Para! O que, meu amor? O que você tá rindo? O que eu quis dizer? O que você tava dizendo? Ai, nada. É que não vou lavar a louça agora. É isso que eu tô falando pra vocês. Preguiça é a palavra que você tava querendo? Ai, talvez, tá louca. E Bruno já tá ali, ó. Na labuta. Oba! Fazia tempo que a gente não pegava um chuvão desse. Gente, passei numa ponte agora que chega que a chuva bate assim no carro, o carro já vai até pro lado. E assim, é um caminhão, né? Como vocês já bem sabem. Então,
Tem que ficar assim numa tensão, num negócio. E eu tô super chateada, porque na real a gente queria mais uma parada numa cidade lindíssima hoje. Mas vou deixar pra sair do carro só amanhã de manhã agora. Falta 25 minutos pra gente chegar. Vou bem devagarinho, porque, gente, olha isso. É verão, pelo amor de Deus. Falei o que pra vocês? A chuva não parou, ou seja, o plano é o mesmo, que é o quê? Trabalhar, né? Editar vídeo. Inclusive, você tá aqui nesse vídeo, aí você tá falando assim, nossa, caramba, né? Cheguei aqui agora, quem que é esses caras e tal? Tô achando super legal. Se você gosta, gente, você deixar um like e se inscrever ajuda num tanto que vocês não fazem ideia. Ah, tá na televisão, não consigo comentar. Tá bom, mas pega o controle, você dá um like, aí você se inscreve, isso dá pra fazer. Ou pega seu celular, que eu tenho certeza que tá no celular também. Enfim, aí, né, a França tá fazendo isso aqui com nós, esse climinha maravilhoso. Estão aproveitando pra trabalhar. E aí, conta, Bruno, o perrengue chique que passamos esses dias. Conta que essa é boa, Outro dia a gente tava de boa, visitamos nossas amigas italianas no outro vídeo, então clica lá, a gente vai visitar as montanhas, super legal. A gente tava, ela falou assim, vamos comer um hambúrguer? Você, vamos comer um hambúrguer e tal. Aí chegou nas opções lá, tinha um hambúrguer com uma versão dupla, então você podia comprar 2 hambúrgueres por 24 euros, caríssimo, mas só que a gente achou que era 2, sendo que todos os outros estavam no mínimo 17. Então você, cara, a gente fez um bem bolado, cada um pediu um e pedimos esse que vinha. Veio esse queijo chapado assim, ó, quente, derretendo no queijo, uma maravilha. Chegou a conta no final, era 24 cada hambúrguer, por causa que esse queijo aqui, ó, sei lá, era feito de ouro, não sei. Esse queijo é um queijo chamado Fontina, da região das montanhas, tem toda uma questão. Porém, a gente achou super quase barato. chorei. Nossa senhora, veio a conta, a gente simplesmente teve um AVC, mas logicamente sobrou o queijo, porque ninguém ia consumir isso tudo de queijo numa rodada só. E trouxemos pra casa. Então abrimos um vinho aqui para aproveitar esse clima maravilhoso. E vamos comer o queijo que sobrou do hambúrguer superfaturado. É isso, porque a vida, se a vida te der limões, você faz uma caipirinha e aproveita. Sofri um golpe muito baixo. A gente tem um problema muito grave nesse motorhome, que é o seguinte, eu levanto às 8 ou antes. Aí eu dou aquele toquinho de amigo, ô Bruno, não sei o quê. Hoje, inclusive, acordei ele aqui em choque, porque tinha saído um dinheiro da minha conta, eu não tava entendendo o que era. Aí descobri que era a lavanderia que a gente fez esses dias. Enfim, ele vem e me puxa, sabe, pro colo assim, ó. Dormi mais 1 hora, tô toda atrasada, a gente tem um monte de coisa pra fazer. Hoje não é dia de fazer isso. Enfim, reclamação logo cedo, tomar um café. Viver. Cadê o cafezinho? Aqui, ó, cafezinho. Peraí, opa. Não tem como acordar sem um café. E dia chuvoso, sabe como é que é, né? Mentira, dia de dormir. Não tá chuvoso, dia cara. De dormir. Não tá mano, acordar antes de meio-dia é bobeira. Não. Bom dia, gente. Finalmente vencemos a nossa casa. A gente, só para vocês entenderem, né? Existe um aplicativo que eu não sei se eu já falei nesse vídeo, que eu vou sempre divulgar. Enaltecer, que é o Park4Night, que é um aplicativo onde você consegue encontrar os melhores lugares, aliás, todos os lugares possíveis e imagináveis para dormir na Europa inteira. Então a gente encontrou essa vaguinha aqui. Olha essa... Gente, olha aqui a nossa vista de hoje, com essa ponte icônica. Passa um trem aqui, ó. Lá em cima? É, esse é um negócio de trem. Ó, eu não tô tomando vinho, porque quebrou, eu quero achar um lixo reciclado. Mas enfim, e aqui, aí... teoricamente, passa um rio. Tem um monte de placa falando pra você não se enfiar na água, porque do nada esse negócio enche. Então esse negócio de trem é exatamente para suspender o rio e passar em cima. Então a gente andou mais ou menos uns 10 minutinhos e chegamos agora em Sisteron, que é a porta da Provença francesa. Então a gente está bem entre os Alpes, né, a região das montanhas, e a região da Provença, que é onde tem os campos de lavanda e tal,
que a gente quer muito conseguir mostrar nesse vídeo e ver, porque a gente nunca viu. E agora é bem o inicinho da temporada que elas vão começar a florescer, então eu não sei se a gente vai dar essa sorte. Mas olha esse lugar, que absurdo, gente. Olha que doideira. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. E essa é a parte, teoricamente, mais nova da cidade. A gente está indo para a parte antiga, que é em cima Que é da lá pedra. em cima. Como a Thay estava dizendo, é montado em cima dessas pedras calcárias, que ó, tá vendo? Ela tem uma formação muito específica. Aí, provavelmente, quem era pobre antigamente morava do outro lado do rio, que era mais complicado para ir para lá, né? Agora imagina, né? Você é ruim, você mora num lugar desse aqui, não tá nada ruim. Nada, né? nada Eita ruim. senhora. E ai, gente, é muito fofinho essas cidades. E essa é uma região que a gente já viaja, né? Se você chegou aqui agora, de 3 anos de motorhome aqui pela Europa. Então, a França sempre foi um lugar que a gente passava meio rápido. Porque a gente tem um rancinho de francês, geralmente as nossas experiências com pessoas aqui não foram as melhores. E é um país caro, querendo ou não. Então a gente sempre passou meio correndo e dessa vez a gente quer tentar explorar mais. E essa região, principalmente agora que já está começando o verão, cara, é muito gracinha. Estou muito empolgada. A gente vai vir aqui pelo centrinho de baixo e vamos ver onde a gente vai chegar. Uma coisa, é muito gracinha. Olha que colorido, gente. Muito Puta fofo. merda, Olha olha tanto lá. de coisa amarela. E eu Eles amo as gostam de amarelo janelinhas, aqui, né? eu amo essas janelinhas, ó. E aqui eles deixaram tudo coloridinha. Olha que graça que fica isso. Entramos numa loja ali para perguntar sobre as lavandas e os nossos sonhos já todos caíram por terra, porque basicamente o que o moço falou Falta um é mês. que falta um mês. Enfim, mas vamos passar por aqui de novo, exatamente em um mês. Então, Tomara. não vai ser nesse vídeo, mas provavelmente se canal. você ficar no canal, você vai ver as lavandas bem maravilhosas, floridas, incríveis. A gente tem que comprar chapéu e vestido pra você, bicho. Ah, é pra fazer aquelas fotos assim, no meio dos um negócios. chapelão, sabe aquele Acho chapéu chique. bem bonito? Acho chique. Tipo o estilo mexicano, mas só que é... Mal menos, diferente. Olha lá, esse aqui, ó. Tipo isso. Olha. Gente. Ai, parece a Ellie, não parece? Parece, Uma igual. amiga nossa lá. Chegamos aqui na Rua das Lojinhas, Gente, né? olha só, poncho. Ai, que lindo. Eu usaria O que super. é isso? Como chama isso? Tipo Não um é kimono, um kimono. 49. Mas é lindíssimo. poncho. É, fortuna, né? Mas é lindo. Olha lá, o máximo de lavanda que a gente vai ver são as lojinhas aqui, que todas estão vendendo, sabe? Se liga que a gente veio dessa rua e não tinha olhado pra trás. Olha esse ângulo com pedrão lá no fundo, que loucura que fica isso aqui. Tá doido? O quê? Pizza. Você nem tá com fome, mano. Olha isso. É aqui, ó. É daqui, ó. Ah, não é pizza, mas é aquele queimadinho de forno que provavelmente ele tá fazendo, como é espanhol, é... Como chama? É aquela massinha, tipo pra fazer taco, tipo pra fazer um negócio, mas é a mesma massa sempre. Farrita. É, tipo isso. Como que é isso aí que você tá fazendo? Eu tô assoviando La Vie en Rose. Você sabe? É, eu não vou saber cantar em italiano, ó, em francês, né? Mas eu sei a assovio. melodia, é. Que isso? Não sabe desse seu dom, não? Olha pra cá. Que lindo. Ai, gente, o interior da França tá muito gracinha isso aqui, não tem como não. Mesmo se eu não ver lavanda, eu tô assim. Ó, isso aqui é o que a gente tá achando que é, mas tem cara de trigo também, nada muito claro. Cara, sim, porque a gente tá agora chegando em Vansol. Ó, eu tentando falar francês. E é a cidade, tipo, coração dessa área da onde tem as lavandas. Mas a gente não tá conseguindo Não, eu tô pra te falar que deve identificar. ser tipo isso aqui, porque quando eu vejo ela tem umas ondinhas assim, ó. Você acha? Mas então, se vai lançar daqui 2 semanas... Vai lançar o CD. Daqui 2 semanas vocês vão... Ó, o que é esse aqui, ó? É, aquilo ali tem mais cara, Mas dá uma talvez. cara de né? alface, não? Porra, não tem nada a ver lá. Nossa, isso
Isso aqui é tudo menos lavanda. Oh, não, esse aqui É esse aqui, gente. Olha Eu lá. falei que ficava numas ondinhas. E ela tá vendo que a pontinha já tá saindo ali. Mostra lá, mostra lá. Olha lá. Gente, vai ficar tudo muito roxinho. E é uma infinidade. Mesmo o cara falando que a gente não ia encontrar as lavandas, eu resolvi vir para a região aqui de Valensole, né? Que é uma região muito conhecida pelos campos. E aí, do nada, paramos a casinha aqui, ó. E olha que coisa mais linda. Isso não é lavanda. Como é o nome, Bruno? Sage. Sage. Mas enfim, em francês é sage. E olha que campo lindo que fica isso daqui. Gente do céu, a casinha aqui. O Brunão trabalhando ali. E olha isso. Cara, agora a gente achou. Olha o tamanho desta plantação. Olha. Gente, isso aqui Até vai ficar muito onde lindo. o olho alcança, ó. Não, esse aqui é loucura. Estacionamos o Duquinha para conhecer aqui o centrinho de Valensole. Eu acho que é assim. Meu Deus. Gente, Olha que coloridinha. olha que amor. Até a moto aleatória ali tá combinando. Gente, Olha aqui pros pombos. olha lá. Gente, que charme. Só tem isso aqui, mas é charmoso. Não deixa de ser. Olha que gracinha. Gente, aqui é muito bonitinho. Aí vi que tinha uma máquina de baguete aqui, então você pode fazer pedido. Olha só, nada mais francês. E aí, entrei ali só pra curiar a padaria e peguei esse brioche. Curiar? Não é curiar que fala? Tipo, dá uma olhada. E, enfim, aí a mulher, apareceu. Aí eu, ai meu Deus, comprei esse brioche aqui. Eu acho que isso aqui parece tipo um açúcar cristalizado. Nossa, um creminho. Só faltou um café. Não. Tá? Claro, claro. Quero. 50. E aí, chapa, completa tudo pra nós. Fala aí, Brunão. Ó, tô aqui, a Thaís parou aleatoriamente, ela viu essa placa de diesel a 1,49. Que é caro, mas padrão França é um achado. A gente não achou esse preço na Itália. Porque lá é caro também, mas na Espanha vai ser 1,30, se Deus abençoar. Ó, Inxalá. Mas a gente viu isso aleatoriamente aqui na Europa, quase em todos os países, não existe o frentista. É, aí você mesmo que se Itália, vira. os caras são tão malucos, mas tão malucos que até tem. Você paga 10 centavos A mais por litro. por litro pro cara vir aqui fazer isso. Ou seja, a gente nunca fez isso lá. Aí uma outra curiosidade também de abastecer aqui, a gente tá enchendo o tanque, né? Então a gente tava mais ou menos um pouco mais da metade aqui. E aí tá dando ali, ó, 55 euros, eu acho que vai dar o valor total. Só que assim, uma coisa pra ficar de olho é o seguinte, aqui eles vão cobrar um valor como se fosse um depósito no seu cartão, se você pagar em cartão. Aí o que que acontece? Esse dinheiro vai sair da sua conta e ele demora um tempo pra voltar. Às vezes é alguns minutos, já aconteceu com a gente de demorar dia. Então assim, é um negócio pra ficar de olho que eu odeio. A primeira vez que a gente fez isso na França demorou um mês. Era antes dessa tecnologia. Nossa, Foi que loucura. desespero. A gente viajou, chegou na nossa casa lá na Irlanda, passou um tempo aí voltar. Chegamos então, né, no nosso quintal do dia. Estávamos morrendo de fome, então o Brunão já veio direto preparar nosso almocinho aqui. Que inclusive era para ser uma linguicinha com feijão e arroz, mas a gente esqueceu de comprar arroz, então vai ser uma linguiça, um molho que o Brunão vai ser criativo aqui e macarrãozinho. E já já eu vou lá fora para mostrar, vou só terminar de almoçar.
Mas esse lugar que a gente encontrou aqui, gente, é uma graça. E é uma área específica para motorhome. Então já já a gente vai lá fora para mostrar um pouco melhor. Mas olha a nossa vista aqui. Uma paz que só. O Brunão tá ali tentando resolver bucho, né, Brunete? A gente tava gravando os vídeos do YouTube, passando pro computador pra editar, acabou a memória do computador, como é que vai? E essa gaveta tá faltando ali porque a gente tá com um problema na torneira. Enfim, gambiarras da vida que temos que resolver também. Mas enfim, vamos comer aqui e mostro pra vocês já já a nossa paradinha do dia, que parece ser bem de boa. E aí, meu amor? Gente, eu sou a maior fã do Bruno, né? Um artista, chefe maravilhoso. Ô, Só minha quem paixão. conhece, sabe? O cara faz um macarrãozinho, gravatinha, ser tipo assim... Restaurante chique, tá sensacional. Tá muito quente segurar aqui, ó, cadê? Eu botei a resto de coisa que tinha na geladeira, bicha. Ai! Eu quero aprender a falar isso em francês pra ficar chique. Reste de ontem. Então, um tourzinho aqui, então, pelo nosso estacionamento do dia, que a gente encontrou, adivinha onde? Park for Night. Só que esse estacionamento, ele é específico para motorhome. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, tem de van, de motorhome, tudo aqui parado. Porque aqui na Europa eles constroem lugares específicos pra galera poder ficar, enfim, geralmente 72 horas. Isso pra gerar turismo na cidade. Então, por exemplo, aqui é uma cidadezinha aqui, ó, não tem nada aqui, ó. Então o que a galera faz? Constrói isso aqui, que olha só, um monte de gente que apareceu aqui, inclusive essa aqui, ó. Ai, essa máquina bonita aqui, vocês acham que o quê? Eu nunca vi uma high-tech dessa. Vocês acham que é o quê? Máquina de sacar dinheiro? Nada, pra você pagar água. E isso eu achei uma coisa ruim, se eu pudesse colocar um ponto negativo, porque geralmente quando eles constroem esses lugares, as coisas são de graça, né? Então, é fazer o descarrega. É praticamente uma sessão. Fazer o despejo do banheiro, colocar água limpa e tal. Mas, no geral, olha aqui, ó, pavimentado, um negócio bonito. Plano, que é muito Plano importante aqui, pra pô. gente. E assim, e a vista, né? Que eu acho que, né? Não, Olha bizarro. isso aqui. Essa região é chamada de Luberon, é uma coisa assim, não sei se meu francês, né, tá ajudando. Mas é uma região que tem muitas vinícolas, fora as campos de lavanda, então olha a vista disso daqui. Essa daqui é uma das vilas, que é Bunot. Ui, meu Deus. Meu Deus do céu. Cadê o chinelo? E a gente quer conhecer mais uma vilazinha que é mais turística, então por isso que eu parei aqui. Aí, vamos ver se vai ser amanhã. Tô pensando. A gente tem pelo menos 4 dias para chegar na Espanha, que é e não é muito. Então eu tô tendo que organizar minhas ideias aqui para saber se a gente continua dirigindo todos os dias ou faz uma pausa. Vocês vão saber com a gente. A gente parou aqui, abriu nossas coisas pra trabalhar aqui, mas olha ali atrás. Abre aí, Bruno, você pra nota pra galera. Peraí. Olha, e esse pôr do sol aqui do nada. Também, gente, uma loucura que tá acontecendo agora é o seguinte. Horário de verão europeu, é uma loucura. 9 da noite. Literalmente 8h58. Olha que absurdo que fica isso aqui. Você perde completamente a noção de hora, tempo, espaço. Bom dia! Mais um dia aqui no Duquinha. Bom dia, a gente decidiu... Nossa, gente, que intimidade é essa? A gente decidiu realmente não mover daqui hoje, colocar a vida em ordem. Nossa, tá saindo um precisando. ovo, tá saindo um skincare, tudo ao mesmo tempo, entendeu? A gente tava dirigindo quase todos os dias. E esse é o primeiro dia em muito tempo que a gente abre o Duca, tá? Vou colocar mesmo trabalhar ali. Então estamos Sem aqui, ó. dirigir igual louco. Então, cara, hoje é um dia de ajeitar as coisas. E é isso. Vamos lá? A gente decidiu sair da nossa toca. Decidimos não, vamos praticamente obrigados É. pela vida. A Acabou vida- o vinho em casa. A vida igual o vinho acabou. Então coloquei no Google aqui, mercado. Não existe, porque a gente tá numa cidade muito pequena. A gente vai pagar um vinho superfaturado agora. Mas parece ser uns vinhos locais, enfim. Eu não tava nem aí com isso não. Mas já que é a única coisa que tem pra hoje, vamos ver o que a gente acha. Deu tudo errado nos nossos planos. Fui olhar o preço do vinho, 20 euros. A gente costuma pagar 2 ou 3.
Então, assim, não vai rolar. Mas a gente não se dá por vencido, tá? Com certeza a gente vai achar uma solução para esse problema, porque esse é um problema grave. Grave. Hoje é uma sexta-feira. Tô Nossa. trabalhando, não vou dirigir, vocês estão entendendo? A cara da tristeza, o lugar maravilhoso, olha essa vista, mas e aí? Só tem milionário aqui. Não, mas fala aí, o que vai acontecer? Ferrou. Meia hora dirigindo no mercado mais próximo. Aqui só tem milionário e turista. Os lojinhas que tem ali, gente, é só americano, cheio de dinheiro, francês com garrafa de vinho no restaurante. Sabe quanto é a garrafa de vinho no restaurante? 60 A euros. partir de 60. Não, isso pra começar a brincadeira, né? Então... Vamos ficar com a vista mesmo, voltar a trabalhar. Meu. O que você aprendeu com essa lição? Sempre que vê um vinho barato, compra no mínimo 5 e deixa guardado. Voltamos pra casa com esse sentimento de decepção conosco mesmos? Não é assim que fala, mas com nós mesmos. Eu quis falar bonito, falei bosta, mas vamos lá. Brunão, o que você tava escrevendo aí pro chetão? Eu falei pro GP pra gente fazer o seguinte, você atue... Chat GPT, tá? GP, enfim. Eu falei pra ele assim, atue como uma professora de coquetéis. Aí ela falou assim, agora me chama de GNT, que é... Gin tônica. Gin tônica. Essa é minha professora e tô dando todos os ingredientes que é possível fazer um drink. Nós temos o quê? Um limão, um sonho, um limoncello vencido. Isso aqui que eu ganhei da nossa amiga Samara. Então, ó. Você acha que vai dar bom? Não. Vou dar um jeito. Tô aqui terminando de editar um vídeo e enquanto isso, Bruno, depois da sua aula com o chat GPT, tá saindo algo e eu tô sentindo que vem coisa boa por aí, como diz meu amigo Doug. Fala aí, Brunão, o que tá acontecendo? Aqui a gente achou uma lixia enlatada. Que não tá estragada, a gente provou, tá tudo tranquilo por A enquanto. gente não vai morrer. Eu aprendi no Walking Dead que comida enlatada não estraga. Eu tinha suco de maçã. Álcool de cozinha. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Isso é um álcool para de uso cozinhar. bom no gosto. Eu juro. É ideal para preparação de licor, coquetéis, fruta, speeds e pastelaria. Enfim, a gente já Mas só conseguiu. que ele é 96% de álcool, então você tem que usar o mínimo do mínimo possível, mesmo assim diluído em água. Tá, e limão. É um short de imunidade. Limão siciliano 15 ml. Tá eu e o chat aqui debatendo, então eu tô fazendo aqui, ó. Esse limão é E aí vocês precisam entender que o quê? Somos o quê? Um casal saudável, né? Então a gente vem com drink, usando álcool de cozinha, mas a gente vem com o quê? Como que é o nome disso que eu até esqueci? Não é granola, não é... Esse trem aqui, ó. chia. Chia. Pra fazer um saladão. Olha lá. É um equilíbrio. Um pouquinho de álcool, um pouco de salada. Ai, véi. Vai. Eu vou ser a juiz Cobaia. oficial. Não, vamos lá, vamos ver. Eu confio nesse homem, gente. Ele parece que não tem nada na cabeça, ele não tem... Ah, não, já não confio não, mentira, tô brincando. Pera aí, mas a lixia... É porque a lixia tá entupindo, que eu tenho que coar. Pera aí, ó. Eu tenho um coador pra isso, pessoal. Totalmente excelente. Hora da verdade, não é mesmo? Vamos ver. Cara, tá meio salgado. Mas tá gostoso. Tem álcool? Tem. Ó, então você fez um bom drink, porque drink bom é drink que você não sente o álcool. Eu acho que tá um pouquinho salgado, mas tá gostoso. Ou seja, você achou que a gente não ia conseguir. Vocês acharam que a gente ia se dar por vencido. Aqui a gente tira leite de pedra. A gente vai dar nosso jeito de fazer as coisas acontecerem. E isso é pra tudo nessa vida, hein? Não é só pra drink, não. Ei. Ó, tá bom, Bruno, tá bom. Oi. A nossa saladinha tá quase pronta, né, Bruninho? Eu fui fazer a chia, olha só. Gente, isso aqui é normal? Ela tá estragada, eu... Entendeu? Tá esquisita. Olha. Para! Tira daí. Você não concorda que isso não é normal? Não, joga fora. Alguém nos comentários, por favor, me explica o que eu fiz. Eu cozinhei de menos, ela tá estragada. Dá uma mordida aí, dá uma mordida. Olha pra cá. É horrível? Olha só, ela
Eu não sei te explicar, Mano, é joga gosmenta. fora. Não, joga fora. Olha, tá vendo esse negócio branco? É tipo uma gosma. Não, e tem um negócio aqui no meio. Parece. Ó, peraí. O que é isso aqui? É um pedido de like, não parece? Não parece? É igualzinho. Se inscreva no canal, dá um joinha que vai ajudar bastante a gente no nosso trabalho. E fazer mais vídeos como esse, explorando cidades Passando de milionários. vergonhas. É, enfim. Bom dia do nosso estacionamento dos sonhos. Porém, gente, vamos aqui com o problema do dia, não é mesmo? O que acontece? Mostrei pra vocês que o estacionamento é lindo, maravilhoso, coisa e tal. Mas os caras querem R$3,50. Lê-se R$50 pra colocar água pra gente conseguir abastecer o nosso tanque. Sendo que em todos os lugares é de graça. Então, chegamos no limite do limite, que é o quê? Não tem água pra nada. Então, Pra nada. isso é o que restou de nossas vidas. Comendo um pãozinho que o Brunão fez. Obrigada, Brunão. Tá uma delícia, inclusive. E agora vou fazer um Tetris aqui pra não quebrar. Inclusive, isso é uma curiosidade muito boa. A gente tem uma sorte muito grande, porque o jeito que a gente coloca as nossas coisas não é humano pra não quebrar. Não, os copos quebrou 2 taças outro dia, agora tá com Mas problema. depois de quanto tempo, né? Não, mas só que quebrou? agora é porque eles ficavam um ajudando o outro a ficar todo mundo quieto. Agora que tá faltando as 2 taças, começou um efeito cascata. Cada dia quebra um, a gente tá com um problemão. Estamos com esse problema aí. Mas eu juro por Deus que se a gente coloca aqui na pia, mesmo balançando e tal, não vai quebrar nada. Quer ver que daqui a pouco eu faço um vídeo tudo quebrado. Fizemos aqui uma paradinha estratégica pra comprar arroz. Não e aí, se erra Raquel? 2 vezes, ó. Conta aí, olha lá. Quanto 2 foi, euros, Brunão? 2 euros, 2 promoção. euros, 2 euros um vinho francês, gente. Olha lá, não sei o que lá, rosé. Maravilhoso. Instant. É Rosé tudo- instantâneo. Será que demais. é tipo de pó de... Que Ó, que eu isso? peguei pra você. Ai, gente. E olha o que eu achei. Tomate seco. Tomate seco pra... Aqui, ó. Aí você vai e joga aqui de novo, ó. Porque pra não ficar nesse potinho merda. Vamos continuar? Vambora. Missão cumprida, cabelo lavado, louça limpa, Bruno alimentado, banheiro limpo, água no tanque. Nossa, muita coisa aconteceu. Porque a gente foi parar num lugar pra pegar água, aí adivinha, chegamos lá, não dava pra botar água, porque o negócio da torneira era ruim, era no meio da rua a fonte, tipo assim, não faz sentido. Então a gente veio parar num lugarzinho aqui, que é próprio pra motorhome, então ali dentro também, se quiser tirar o banheiro, mas o Bruno já fez esse serviço hoje cedo. Mas ai, revigorada agora. Eu amo terminar de lavar o cabelo e vim aqui na porta pra desembaraçar, pra não cair lá dentro. E tipo, o banho é bem quentinho, é banho de casa, né? Então eu venho aqui pra porta, ganho um ar, porque não tem janela no banheiro, é meio Claustrofóbico. é, então, enfim, agora eu tô bem. Zoomzão na sua cara pra vocês verem o desespero que tá esse homem. Mas, Brunão, faz sua mágica, hein? O que vai acontecer agora? Não? Esse era o momento perfeito pra cortar o cabelo, porque água infinita muda o jogo completo. Então, acabei de cortar, tô aqui, ó, um novo homem. Aliás, inclusive, conta aí que tem 3 anos que você mesmo não passa num barbeiro, num negócio. Já- Saudades, Roger. Nossa, muitas saudades, mas se a gente for botar na ponta do papel, eu salvei no mínimo 5 tanques cheios de doca. Com certeza, com certeza. Porque aqui na Europa, vocês acham que o que é cortar cabelo é R$30? 30 euros. 30 euros. Mais um dia dirigindo. Estamos agora à reta final francesa. Pra gente chegar na Espanha hoje, que é a meta, a gente precisa dirigir 4 horas. Pra gente chegar já direto na Espanha, amanhã a gente tem um dia de folga mais tranquilo. descansar. Folga. O folga é não dirigir, né? E aí porém faz trabalhar. trabalho de outras coisas. Mas só que nossa vida. dirigir cansa também, ó, É. eu vou tempo, mas enfim. Agora invertemos os papéis. Brunão vai comando. cruzar a linha de chegada desse episódio. Ó, vamos lá, agora comigo é com emoção. Não, então vamos embora. vamos tranquilo, mas é isso. Agora, última parada, na verdade não é nem parada, agora é a hora da travessia pra vocês verem como é, então, cruzar a fronteira dentro da União Europeia. Vamos lá. Estamos agora
prestes então a cruzar a fronteira para a menina Espanha, Brunão. Estamos lá de volta, terras espanholas. Pra quem não sabe, se você chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, a gente já mora nesse motorhome há 3 anos, eu com certeza falei isso em algum momento do vídeo. E a Espanha é um daqueles lugares que a gente ficou assim mais tempo, a gente viajou praticamente a Espanha inteira já de motorhome. E agora estamos voltando pra lá. Em alguns minutinhos a gente vai passar pela fronteira. O que você achou, Brunete, dessa área francesa aqui, sem passar pela costa? Eu achei muito bonito mesmo. Vinhedo, assim, pra dar com pau, assim, a gente ficou impressionado. E várias cidades bonitinhas, mas... Deu vontade de conhecer com mais tempo, não deu? Deu muita vontade e, preferencialmente, de motorhome, né? Porque eu achei um pouco cara as vilinhas de boi, mano. Que isso, os caras eram doidos. Agora, aqui já é uma mistura de Brasil com Egito. Você vai ter um pouquinho de Da cultura França francesa e um catalã. pouco de catalã, não é espanhol. Porque uma coisa também para falar para vocês aqui é que a Espanha é um país extremamente separatista e uma das partes, assim, mais somos um único país é essa região, né? Barcelona, Girona, essa área da Catalunha. Então, em algum momento aqui na frente, ó, depois dessas lojas, a gente vai cruzar a nossa fronteira e finalmente, hein, Brunão? Que vídeo foi esse? Eu gostei desse vídeo, você? Eu achei um grande entretenimento. Imagina uma pessoa que tá no sofá comendo uma pipoquinha, assistindo esse vídeo. Vendo os perrengues, vendo as coisas boas. Aqui, Ó, chegou. em algum momento... É só não atropelar ninguém que tá tudo certo, cadê? Ó, olha ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Espanha, olha como é que escreve, é de francês. Olá! Seja bem-vindo, Brunete. Gente, olha lá. Aqui a meninona. Opa! Espanha, agora tá escrito Olá. diferente, tá escrito espanhol. Olha que brisa! Missão dada é missão cumprida. E se você ficou nesse vídeo até aqui com a gente falando, dirigindo, falando, não sei o que, é porque você gostou. Então eu te convido a o quê? A se inscrever nesse canal e deixar um like, que é muito importante. Um comentário, então, aí você me ganha pra sempre, porque eu sei que, né, às vezes a gente tá vendo na TV, então se você puder deixar um comentário, ajuda ainda mais ao YouTube entender que esse vídeo foi legal e que você quer saber mais desse casal, né, Thaís e Brunão. Enfim, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, né, Brunão? Se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar uma playlist de todos os nossos vídeos de motorhome. E desse outro lado, eu vou deixar o vídeo que a gente voltou a morar no motorhome. A gente passou 6 meses na Ásia, fugindo do inverno. E aqui é a nossa saga, voltando a nossa vidinha no motorhome que a gente chama tanto. Bora, Duquinha, dominar tudo. Beijo. Tchau!